Bom, esta noite a gente vai começar um novo tópico, né? Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, parte segunda, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, Vida Espírita, e hoje nós vamos começar Mundos Transitórios, questão 234 e 235. 234, Kardec pergunta: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? É uma pergunta bem interessante, né? Mas vamos ver a resposta. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a eles podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, duas definições. Primeira, mundo transitório. Mundo transitório que vem, né, do verbo transitar, ou seja, passar, atravessar, não permanecer. Mundo transitório é um lugar de passagem, não é um mundo definitivo. E essa palavra eu trouxe a definição porque eu também não sabia, então agora nós vamos descobrir. Bivac vem do francês, que eu não sei falar francês, bivac, e significa acampamento militar temporário, onde os soldados descansam entre as batalhas. Então é como se fosse um acampamento de um soldado, que ele faz aquela tenda, descansa para começar uma nova batalha. E eu acho que isso explica bem a função, né, principalmente desse mundo transitório aqui. Daí fala que depende da posição e graduação. Posição, esse mundo transitório específico aqui, que esses espíritos que passam um longo tempo na erraticidade, ou seja, desencarnou, está esperando para reencarnar, mas está durante muito tempo na erraticidade. Então, eles ocupam esses lugares, de vez em quando eles passam por lá, porque tem uma função, a gente vai ver a função daqui a pouco. E tem a graduação também, porque a gente já não estudou que dependendo da elevação do espírito, ele tem acesso a alguns lugares e a outros não. Então esses lugares transitórios também, esse mundo transitório aqui, tem essa afinidade com os espíritos que lá permanecem durante um tempo. Porque espíritos não podem, de repente, falar assim, tá, eu vou passar um tempo, uma temporada, em um planeta muito superior. Não tem possibilidade, porque ele não tem acesso por causa da vibração. Então, mundo transitório, um abrigo provisório, montado apenas para repouso e reorganização antes de seguir o caminho. O soldado que está na luta, ele teve um intervalo, ele vai montar acampamento, descansar e depois vai continuar. Daí vamos pensar um pouquinho numa revisão, porque fala assim que tem espíritos que estão durante um grande período na erraticidade, esperando para reencarnar. Daí a gente já estudou isso, mas vamos pensar mais um pouquinho de novo. Alguns não estão prontos, né, porque já desencarna pela angústia de saber que tem que reencarnar para continuar a caminhada, para se melhorar, fica angustiado, mas ainda não está pronto para voltar e fazer uma nova experiência. Depois estudamos também que precisamos de um ambiente, de um momento propício para a nova experiência. Então tem que ter um tempo adequado, um local adequado para a gente poder reencarnar para continuar a sua jornada. E a terceira também, né, possibilidade, é uma reflexão forçada para compreender a inutilidade de suas paixões e ir se desmaterializando lentamente através do sofrimento moral na erraticidade. Ou seja, é necessário para alguns espíritos ficar um tempo maior na erraticidade. Não só porque não estão prontos, não só porque não tem ambiente propício, mas porque eles precisam dessa temporada para fazer essa reflexão e começar a soltar, né? Que desmaterialização, a gente já estudou também, que não tem a ver com o corpo físico, mas sim com aquelas coisas que a gente vai adensando em torno de nós. Mas, além de tudo isso, a gente colocar mais uma questão, além dessas questões aqui. As condições terrenas também, que a gente também tem que pensar sobre isso, né? Porque nós estamos 8 bilhões de encarnados, mais ou menos. Diz a literatura espírita que
para 8 bilhões de encarnados, tem mais ou menos 16 bilhões de espíritos errantes. É uma quantidade bem maior. Então a gente tem que pensar que os recursos naturais aqui do nosso planeta são limitados, né? Água, solo, tudo isso. Mas isso nem é a questão maior, no meu entendimento, lógico. Também se deve ao estado evolutivo do ser humano, que ainda não entendeu que faz parte da coletividade. Além dos recursos naturais limitados, a gente tem essa parte da nossa evolução, que nós ainda estamos muito ainda a desejar, né? Então, nós mesmos ainda afetamos os recursos naturais. Com a degradação ambiental, e tem uma outra questão também que tem a ver com o estado evolutivo nosso, que a gente promove, de certa forma, a desigualdade social. E é incrível saber que entre aqui, né, os 8 bilhões de encarnados, milhares ainda morrem de fome. E é mais estranho ainda quando a gente pensa que dentro da nossa cidade tem locais de extrema carência, que o pessoal está abaixo da linha da miséria e sim, estão passando fome também. Então, desigualdade social. E depois a outra parte, problema de convivência. Eu trouxe um exemplo aqui entre Israel e Palestina. Então, tudo isso daqui junto, mais a necessidade do espírito ficar um tempo mesmo no estado errante, afeta, porque 8 bilhões de encarnados não tem como trazer mais 16 bilhões de espíritos errantes também, se a gente for pensar nessa parte da Terra. E eu trouxe isso para a gente lembrar de uma coisa que a gente falou também essa semana, que a gente não pede para nascer, né? A gente pede, a gente implora. Mas se a gente pensar em tudo isso, que tem pessoas como nós, espíritos como nós, que estão aguardando, às vezes centenas, às vezes mais de 1000 anos para reencarnar e ter uma chance de fazer um reajuste, nós temos que ter certeza que nós somos abençoados por estarmos encarnados. E se a gente pensar nisso, nunca passaria pela nossa mente, né? Dar fim à nossa vida ou amaldiçoar a vida que nós estamos tendo. Por pior que ela possa estar passando, por pior fases que estão passando, nós somos abençoados ainda. Mas vamos fazer uma hipótese. Vai que esse espírito errante está lá, não sei, 100, 200, 300 anos, 1000 anos, porque ele tem que fazer uma reflexão forçada. Ou seja, ele tem que ficar lá mesmo, aguardando ele estar pronto, para ter um ambiente propício para ele voltar a fazer um reajuste. Aqui nós também encarnados, nós também precisamos de um momento de silêncio para olharmos para dentro. E depois nas questões posteriores, que a gente vai estudar semana que vem, fala que esses locais específicos, que esses espíritos que estão lá há muito tempo, passam um tempo, é uma paisagem estéril. Ou seja, é uma paisagem que não tem nada do que nós entendemos como paisagens belas, como tem no nosso planeta Terra. Por que isso? Porque é interessante, porque o espírito ele está lá, passando esse tempo, porque ele tem que se olhar para dentro. Então, eles têm que estar num lugar mesmo que provoque, né, esse pensamento de interiorização. Daí eu coloquei aqui uma observação. Os espíritos errantes, eles não têm a densidade da carne. Sim, eles ainda carregam o perispírito, que é, né, a parte material, ainda tem uma parte densa, mas não tem essa densidade toda nossa da carne. E eles estão num plano mais sutil. Então, entende-se que ele tenha maior acessibilidade às instruções dos benfeitores. Ou seja, eles estão ali convivendo, então tem mais acessibilidade. Eu coloquei aqui teoricamente, porque como acontece com eles, acontece conosco. Porque às vezes a gente também está cercado de bons exemplos, cercado de energia positiva, cercado de coisas boas para a gente fazer, mas a gente está tão fechada nos nossos problemas, que a gente como se estivesse encapsulada. Então a gente não dá abertura e fica impermeável mesmo à orientação da espiritualidade. Mas eles lá também estão tendo mais acesso. E mesmo assim eles precisam desse espaço para refletir. Então eu coloquei aqui, por que nós achamos que a gente não precisa? Né? Se eles precisam, nós precisamos mais ainda. E eu coloquei aqui que é estranho que nos momentos mais difíceis nós colocamos distrações e fugas para não refletirmos.
Nos ver e assumir nossas responsabilidades dói. Então a gente pode verificar que quando a gente está passando por momentos de maior aflição, o que a gente faz? Ao invés da gente se recolher, refletir, pensar, né? O que a gente faz? Coloca um monte de distração e fugas. Alguns vão inclusive para bebidas, né? Para festas, como se a dor não existisse, porque não quer se ver, não quer ver as responsabilidades. Então a gente precisa também desse momento. E aqui, que fala paisagem estéril, a gente pode fazer até uma analogia com um deserto, porque às vezes a gente precisa mesmo passar por um deserto, mas aproveitar também essa solitude do deserto, essa ambiência de um deserto, para a gente poder olhar para dentro e nos ver. Então também precisamos desse refúgio, que não precisa ser necessariamente um local específico. A gente não precisa ir de repente para um monte, para um mosteiro, para algum lugar assim. Precisamos de um local específico, às vezes dentro de nós, um pouco de silêncio, para olharmos para dentro e assumir as nossas responsabilidades. Então sim, eles têm a permissão para ir a esses locais, que são mundo transitórios, para fazer essa conexão com eles mesmos, para depois prosseguir. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos a 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Ou seja, eles optam para ficar um tempo sozinho, nestes locais temporários. Mas depois eles podem sair livremente? Daí a resposta: sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-lo a fim de irem para onde devam ir. Frisando, eles vão para onde eles devem ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para ir aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. É uma analogia bem interessante também, né? A gente lembra daquelas aves que vêm atravessando o oceano, daí param numa ilha, descansam e depois seguem para onde devem ir. Então a gente tem que pensar que essa liberdade é uma liberdade já para quem tem responsabilidade. Por quê? Porque eles vão para onde necessitam ir, continuar a jornada, tentando se melhorar. Então não tem como eu falar assim, não, eles podem ficar lá, depois eles saem e podem ir para onde quiser. Não, tem a questão de vibração, tem a questão de responsabilidade. E quando a gente reflete, traz para nós também, normalmente depois que a gente faz esse silêncio, essa reflexão, nós vemos com mais clareza o trajeto que devemos seguir. No caso dos espíritos errantes, ocorre o mesmo, eles prosseguirão o seu percurso em busca de melhoria. E a gente, normalmente, quando a gente faz esses instantes de silêncio, de reflexão, normalmente vem com mais clareza as nossas próximas atitudes, o caminho que nós devemos seguir também. Então, da mesma maneira. 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Não há inércia, não há inutilidade, ociosidade em local algum. Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, não existe inércia em local algum. Tudo é questão de utilidade. E quando vai com o objetivo, né? Qual o objetivo? Instruir e se melhorar. E a gente já falou que também esse objetivo é a vontade, a nossa vontade. Quando a gente tem vontade realmente de fazer esse silêncio, mas não porque, eu quero só me isolar, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, como se fosse um isolamento infrutífero, a gente não está colocando a nossa vontade aí de se instruir, se melhorar. Mas quando a gente coloca, a vontade é o dirigente das nossas vidas, nossas atitudes, é uma das ferramentas que a gente deve usar sempre. Mas não existe só esses mundos transitórios, que a gente vai ver um pouquinho mais nas próximas questões. Existem vários. Na casa de meu pai tem muitas moradas? É verdade. E a gente não tem a mínima noção de quanto isso é maravilhoso e quanto é grandioso. Mas eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, postos de socorro e auxílio, que fica aqui próximo à crosta terrestre, né? São específicos, por exemplo, o Brasil tem os seus postos de socorro, né? Outros locais também. Então, qual a função primeira? Postos de socorro. É como se fosse, se a gente fizer uma comparação, uma emergência de um hospital. É onde é socorrido assim, em estado emergencial mesmo.
Então, qual que é a função dos postos de socorro? Emergência espiritual, resgate e primeiros socorros mesmo, é o primeiro atendimento. Localização, zonas densas ou fronteiriças ao umbral ou à crosta terrestre, aqui, tão próximos de nós. Qual que é o público que é atendido? Espíritos recém-desencarnados ou em sofrimento intenso. Então, os espíritos recém-encarnados que estão muito debilitados, muito confusos, têm os postos. E sofrimento intenso, os resgatados também do umbral. Tempo de estada é curto, é até a estabilização. É igualzinho mesmo a emergência de um hospital, de um complexo, tá? Depois tem os postos de auxílio, parece a mesma coisa, só que tem uma função um pouquinho mais complexa, que dá o apoio contínuo e educativo. Então, não é só o apoio emergencial aqui, o atendimento emergencial. Ele já dá o apoio contínuo e educativo. Trabalha a moral, trabalho moral, passes e evangelização. Já é um atendimento mais elaborado, como se fosse aqui já uma internação. Localização, também, zonas intermediárias, próxima à crosta ou às colônias. Fica aqui entre a crosta terrestre, né, o umbral, e as colônias mais afastadas. Público, quase os mesmos. Espíritos em recuperação, depois aqui de estabilizar, né? Recuperação, trabalhadores do bem e educadores espirituais. Por que trabalhadores do bem e educadores espirituais? Porque serve também como se fosse uma base temporária, uma base de descanso. Por exemplo, alguém vai fazer um resgate no umbral, daí para nessa base para descansar, refazer as energias, para depois continuar. Resgatou, de repente faz também uma parada para se refazer, para depois continuar até as colônias. Tempo de estada, variável, até o reequilíbrio e preparo reencarnatório. Então, é variável dependendo da condição do espírito. Característica, como fala a literatura, né? Principalmente do André Luiz, do Chico. São ambientes simples e serenos, com salas de atendimento, dormitórios, jardins ou locais de prece. São coordenados por benfeitores espirituais, enfermeiros e guardiões. Então, tem toda uma equipe já preparada para ficar nesses locais, tá? Os postos de socorro e auxílio são prolongamentos das colônias espirituais, ou seja, eles são como se fosse um puxadinho da colônia, né? Um local mais afastado da colônia, mais próximo da crosta terrestre. Então, são prolongamentos das colônias espirituais, pertence às colônias espirituais. E isso aqui é muito interessante, porque também fala a literatura que eles podem não ser permanentes, tá? Eles podem se deslocar conforme a necessidade. Quando a dor coletiva é aliviada, o posto é desativado ou transferido. Ou seja, depende da necessidade daquele local. Agora a gente pode imaginar que em cima da faixa de Gaza, provavelmente tem um posto lá montado de socorro e auxílio. Por quê? Porque teve muitos desencarnados, então tem esse posto lá, provavelmente. Quando tiver paz, quando tiver normalizado, que não for mais necessário, eles são transferidos para outros locais que são necessários. E podem ser, inclusive, desativados. A gente estudou no André Luiz, eu não me lembro qual livro, talvez a Dani lembre, que o André Luiz estava com a equipe dele em um desses locais e tiveram que sair porque esse posto ia ser desativado. E como que ele é desativado? É como se fosse realmente um fogo, sacar um fogo energético, né, que vai dizimar aquele local porque não tem mais necessidade. Então tem essa possibilidade também, ou de mudança ou de desativação. A natureza, né? Próxima à crosta terrestre, só que agora a gente já está falando das colônias. Colônias que já são uma etapa mais afastada dos postos de socorro e auxílio, daí tem as colônias, né? Daí tem as primeiras colônias de fronteira, que fica mais perto da crosta terrestre. Próxima à crosta terrestre, formadas por afinidade vibratória, se encontram sob a direção de benfeitores espirituais, sempre tem uma direção, sempre tem um acompanhamento, servem como faixa de transição entre o umbral e as colônias superiores. Função: acolher, tratar e preparar os espíritos que saem do umbral ou recém-desencarnados. Fica postos mais avançados da misericórdia, oferecendo aprendizado moral, refazimento, fluídico, planejamento e para reorganizar o espírito para novas tarefas evolutivas. Daí tem as colônias intermediárias, que são mais estáveis, né, com maior luminosidade, voltados ao estudo, serviço e planejamento. São locais de repouso e instrução. Daí tem uma observação aqui do nosso lar.
O nosso lar é uma colônia intermediária, porque sim, tem uma estrutura mais organizada, é um ambiente voltado, mais iluminado, voltado ao estudo, serviço, planejamento reencarnatório. Então, é uma colônia intermediária. E é uma zona de transição, onde espíritos passam por tratamento, trabalho e aprendizado moral antes de reencarnar. Apesar disso, ela também é considerada uma colônia fronteira por causa da proximidade com a crosta terrestre. Ela está muito próxima da crosta terrestre, então ela recebe também espíritos recém-desencarnados e que envia equipes de socorro. A gente já viu isso também, né, no filme, né, Nosso Lar também, que eles enviam equipes de socorro. E, inclusive, em épocas de guerra, a gente viu aquela cena que foi equipes de socorro, resgatar, né? E além da equipe de socorro que resgatou também o André Luiz. Então, eles enviam também. Então, Nosso Lar é uma colônia intermediária de transição com atribuições de fronteira também, por causa da proximidade. Só para a gente relembrar as diferenças. Socorro, postos de socorro. Função principal, socorro e repouso imediato, a duração é curta. Postos de auxílio, institutos ou hospitais também servem como postos de auxílio. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas instituições aqui, Casa de Maria e Lar Fabiano de Cristo. A função principal é a cura moral e emocional, e a duração é variável, porque depende realmente da disponibilidade de mudança do espírito errante que está ali sendo atendido. E as colônias espirituais, por exemplo, Nosso Lar, que tem como função principal reeducação e serviço, e a duração é média. Então tem essas três questões. Falar um pouquinho da Casa de Maria, que é o Instituto Maria de Nazaré, que está descrita nesse livro Memórias de um Suicida, escrita por Ivone, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Essa é uma instituição, é como se fosse um aglomerado, que tem a parte do hospital e depois tem a parte do abrigo, do acolhimento, né? Que é como se fosse um local mesmo para a pessoa passar um tempo lá, para os espíritos errantes passarem um tempo para se refazer. Ela é dirigida por Maria de Nazaré e falanges maternas. Por quê? Porque tem a questão também do acolhimento, né? Que já traz mesmo a Maria, nossa Maria, né? Mãe de Jesus. A função, acolher e aconselhar espíritos em grandes sofrimentos, principalmente suicidas e espíritos muito, né? Desolados. Então tem o posto de socorro, que acolhe esses espíritos e estabiliza. Depois proporciona tratamento, aprendizado e preparo reencarnatório. Ensina o valor da vida, do amor e da fé. Serve de posto de transição e regeneração moral. E daí ela ocupa essa parte de posto de auxílio. Então ela tem essas duas funções. Posto de socorro, posto de auxílio. E a natureza é um hospital espiritual e um abrigo. O público: suicidas, mães desesperadas, espíritos em dor profunda. Tempo de estadia, né? De estada lá. O espírito permanece até recuperar equilíbrio e vontade de progredir. Então não dá para a gente falar assim, tal espírito errante vai ficar tanto tempo aqui nesse abrigo. Não, depende muito. Daí entra também a nossa vontade e o nosso direcionamento. Sempre conta, né? Sempre conta a nossa boa vontade e a nossa persistência em se melhorar. Depois tem o Lar Fabiano de Cristo, que é um posto de auxílio. Então ele é dirigido por Fabiano de Cristo, que é um espírito franciscano e benfeitor, né? E tem a função também de reeducação moral, tratamento fluídico e aprendizado evangélico. É um lar e uma escola espiritual, ambiente de serenidade e disciplina. Então ele também faz atendimento, espíritos arrependidos em recuperação ou prontos para reencarnar. Tempo também que ficam lá, médio ou longo, conforme o progresso do espírito. Esse Lar Fabiano de Cristo, ele também é chamado de Lar Transitório Fabiano de Cristo, porque ele também tem essa função de transitoriedade. A gente vê que todos esses locais têm a função de transitoriedade, até o Nosso Lar. Por quê? Porque os espíritos ficam lá, né? Estudam, pode ficar não sei quanto tempo, muitos anos, mas sim, é transitório porque depois tem que reencarnar, então tem que sair. Então, mundos transitórios são estações de passagem para espíritos. Principais funções de todos, né? Compreender nossas faltas, refazer as energias e preparar o retorno à carne, a reencarnação. Porque a gente aprende na erraticidade,
mas a gente tem que colocar em prática aqui, que a gente já estudou isso também, para conseguir a verdadeira evolução. Em qualquer lugar não há inércia. Na casa do Pai há muitas moradas e cada uma é um degrau de luz para o Espírito reencontrar o caminho da paz. Então todos esses locais são necessários, fora esses deve existir milhares, que a gente não tem noção, né, para dimensionar, para falar, mas o importante é que nós temos certeza que nunca estamos desamparados. Por mais que a gente esteja realmente num estágio assim muito perturbado, que não estejamos vendo nenhuma solução, nenhuma rota, nenhum trajeto, nós temos sempre o acompanhamento da espiritualidade, nós temos sempre esse acolhimento e tudo que é necessário para nós caminharmos, conforme a gente está em cada etapa, nos é oferecido e nós somos assessorados constantemente. Não só os espíritos errantes, mas nós também espíritos encarnados. Para terminar, trouxe um versinho, porque a gente já não falou que é uma maravilha, é uma bênção a gente estar aqui encarnados? Nossa vida é uma bênção, mas nós vamos desencarnar. Então, se é uma bênção a gente estar aqui, ter a oportunidade de melhorando as oportunidades que nós estamos tendo, aproveitar as oportunidades, a gente tem que fazer. Porque depois que nós desencarnarmos, pode ser que a gente chegue do outro lado e vê que nós nos atrasamos. E isso é triste, né? Saber que nós tivemos a oportunidade, diferente de 16 bilhões de espíritos errantes que ainda estão aguardando, e que a gente desperdiçou a nossa oportunidade. Então, essa poesia eu escrevi depois que a gente desencarnou e chegou do outro lado. Entre lágrimas forjadas, entre olhares dispersos, entre rios e correntezas, enfrentei o meu deserto. Era friorento e nebuloso, qual noite mal dormida. Era um morrer estranho de um viver sem vida. O peito arfava atordoado, notou que não era o fim. Percebi o evitável atraso da alma pulsante em mim. Então, de repente, a gente vai chegar do outro lado, vai ver que continuamos vivos, como espíritos, que ainda vamos estar, né, nos percebendo, nos notando, e de repente a gente vai perceber que a gente se atrasou tanto, e que foi um atraso evitável, que a gente poderia ter evitado esse atraso. Então, antes que a gente chegue nesse patamar aqui, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo agora, de estarmos aqui, encarnados, vivendo, no lugar que precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, para fazer o nosso melhor, sempre.